comigo lá em Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 12, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, amém? Amém. Glórias a Deus. Versículo 1 vai dizer assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Veio ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas, as portas guardavam o cárcere. Versículo 7: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. E no versículo 8 vai dizer: disse o anjo: cinge-te, calça as sandálias, e assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Versículo 9: então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Verso 12: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Até aí. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor é quem sabe aquilo que nós precisamos nesta noite, Deus. E o Senhor conhece qual é a realidade de cada coração, de cada vida que está aqui. Por isso eu quero entregar ao Senhor, Deus, a nossa expectativa, Deus, as nossas vidas e as nossas mentes, Deus, que sejam levadas inteiramente ao teu trono de glória, Pai, que nada e nem ninguém roube a tua palavra do coração da igreja, Deus, a semente que eu tenho certeza que por meio da tua graça e do teu poder vai frutificar 30, 60 e 100 por um, Deus, e o teu povo viverá tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida deles, Deus. Assim eu entrego esse momento diante do Senhor. Ministra em nossos corações, Espírito Santo. Damos liberdade ao Senhor. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: passando por dias de tribulação, mas vivendo com provisão. Passando por dias de tribulação, mas vivendo com provisão. Quando eu olho para esse cenário onde nós lemos agora, a igreja há pouco tempo estava vivendo com Jesus, mas então Jesus é levado aos céus, e a
E Jesus prepara os seus discípulos para dar prosseguimento ao Evangelho, à propagação do reino dos céus. Só que quando aqueles discípulos começam a se posicionar, começam a dar seguimento àquilo que Jesus tinha lhes entregado, a ordem de Jesus de ide e pregai o Evangelho, aqueles discípulos, eles de uma maneira se empolgam, começam a fazer aquilo que Jesus havia designado-os para fazer, porém, contudo, entretanto, como nada é de rosas, nada é tão fácil assim nas nossas vidas, também não foi naquela época. Aqueles discípulos e a igreja primitiva começou a propagar sim, começou a andar sim, mas eles passaram por um momento inicial de grande dificuldade. Levantaram-se pessoas, levantaram-se reis, governos naquela época para impedir a igreja de avançar. Logicamente, nós entendemos que tudo está dentro do plano de Deus. A igreja naquela época tinha estacionado em Jerusalém, mas não era apenas em Jerusalém que Deus queria que eles atuassem, mas Deus queria que eles atuassem tanto em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então Deus permite algumas situações de vir sobre eles a perseguição para que eles pudessem se espalhar. Só que isso não extingue e não descaracteriza o momento que aquela igreja, aquelas pessoas estavam vivendo. Aquela igreja passa por uma situação que se intensifica na morte de Estevão. No capítulo 11, no versículo 19, vai falar assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Então, a partir deste momento, é instalado sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre aquele povo que estava dando seguimento à ordem de Jesus, é instalado sobre eles um momento de tribulação. Aquela igreja começa a passar por um momento de tribulação, e isso só cresce, só intensifica, a ponto de que Herodes, o rei da época, pega Tiago e mata Tiago. Assim como nós lemos no versículo de número 1, pega Tiago e mata Tiago. E a Bíblia vai nos relatar que o governo e aquele povo ali se alegra com isso. E o rei então decide também prender outras pessoas. Então isso significa que o momento de tribulação, aquele momento que eles estavam enfrentando, apenas crescia. E dentro daqueles discípulos existe um personagem muito importante dentro desse texto, e o nome dele é Pedro. Pedro, um dos personagens dessa história. Vocês conhecem a história de Pedro. A história de Pedro nos revela que Pedro passou por um momento parecido com esse. Quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, existe um levantamento também daquela época do povo para prender Jesus. Então, um momento de tribulação também enfrentado por Pedro naquela época. Naquela situação, Pedro passa por isso, e a Bíblia vai nos relatar, a história também nos relata, que Pedro, quando está ali, naquele momento, em meio à tribulação, ele cede à pressão da tribulação ali e nega Jesus por 3 vezes. Pedro nega Jesus. Só que o que eu acho interessante é que quando Jesus tem algo com alguém, quando Jesus chama alguém, quando Jesus ele escolhe alguém, Jesus não deixa esse alguém, essa pessoa morrer em meio à tribulação, não deixa essa pessoa parar por causa da tribulação. E você conhece a história. Pedro ele se afasta, mas Jesus não. Jesus ele ressuscita e vai restaurar Pedro. Jesus volta e vai restaurar Pedro.
que nós lemos agora de tribulação. E ele não aguenta. Só que quando Jesus tem algo com alguém, Jesus volta. E quando Jesus volta, Jesus, primeiro, ele transforma a vida de Pedro, ele restaura a vida de Pedro, ele levanta Pedro em segundo momento e ele direciona Pedro novamente. Em meio ao momento de tribulação que Pedro passava, Jesus toma Pedro pela mão e fala assim: Pedro, vem cá, esse teu momento não define a tua vida, eu te chamei para algo maior. Vem cá que eu vou te restaurar novamente. Meu querido, Deus também te chamou com um propósito. Deus te chamou em meio à tribulação que você tem passado para ser como Pedro. Ei, Deus tem algo para a tua vida e Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer levantar você e Ele quer te direcionar para algo maior ainda. Por isso, quando eu olho para Pedro, ele passa por um segundo momento de tribulação, que é esse que nós lemos, só que diferentemente do primeiro. Pedro, ele não cede mais às tribulações. Pedro, ele não foge mais. Pedro, ele não nega Jesus. Pedro, ele permanece em Jesus. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus ganha um sentido de vida. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus é transformado por completo. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus tem a sua visão renovada, tem a sua esperança renovada. Quem tem um encontro com Deus não permanece à beira do lago fazendo as mesmas coisas na velha vida, não. Quem tem um encontro com Deus é diferente. Eu não sei como tem sido a tua vida até hoje, meu querido. Talvez você tenha passado por um momento de tribulação, mas Deus te chamou para que em meio a essa tribulação você seja direcionado novamente. Você precisa ter um encontro com Jesus, para assim como Pedro, ter a sua vida restaurada, transformada. Ei, Jesus quer te encontrar nesta noite. Te trouxe aqui porque Ele marcou um encontro com você, com a sua vida, com a sua história, porque Ele quer te levantar e Ele quer te direcionar para aquilo que Ele te chamou. Amém. Esse é Pedro. E Pedro, nós lemos aqui, ele não volta atrás, mas ele continua. Ele continua com aquilo que Deus tem para a vida dele. Pedro passou por esse momento, e nós muitas vezes passamos por momentos parecidos. Só que Deus, dentro desses nossos momentos, meus queridos, dentro desse momento que você tem vivido, Deus quer direcionar a tua vida novamente. Deus quer te direcionar novamente. Não é esse seu momento de tribulação que define a tua vida, mas a provisão de Deus, ela é real, ela é verdadeira, e é ela quem vai direcionar e vai mudar esse seu quadro, essa sua história e esse seu momento. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu olho para esse texto lindo, maravilhoso, eu consigo entender alguns direcionamentos de Deus para nós que passamos por momentos de tribulação assim, para nós que passamos por momentos de aflição assim. Deus tem algumas direções para as nossas vidas. Deus tem algo para as nossas vidas, e eu quero caminhar com você nesta noite. E o primeiro direcionamento que Deus tem para que em meio aos dias de tribulação nós tenhamos provisão é que uma vida com Jesus não priva das tribulações, não nos priva das tribulações, mas nós somos preservados no meio delas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nesses seus dias de tribulação, você será preservado por Deus. Pedro, quando nós lemos aqui, ele tem um encontro com Jesus e vive uma vida com Jesus. Só que, meus irmãos, vamos caminhar. Uma vida com Jesus impediu Pedro de passar por tribulação? Ah, pelo amor de Deus, vocês não estão ouvindo. Impediu ou não? Não.
Pedro foi preso, Pedro está na cadeia. Uma vida com Jesus não nos impede de passar por momentos de tribulação. Não impede a gente passar por momentos ruins assim nas nossas vidas. Sabe? Pedro, ele teve encontro com Jesus, sim. Tinha uma vida com Jesus, sim. Foi transformado, direcionado, sim. Mas isso não impediu Pedro de passar por aquele momento. Sabe? Foi no seu auge. Quando ele tinha dado testemunho do que havia acontecido, a visão que tinha descido sobre ele, que ele havia ido sobre a casa dos gentios e restaurado vidas ali, e o Espírito Santo havia descido, batizado vidas através dele, vidas haviam se convertido. No auge da história dele com Jesus, no ápice do momento dele com Jesus, surge um momento de tribulação. Meu querido, nas nossas vidas não é diferente. Tem momentos nas nossas vidas que a gente está voando em Deus, a gente está lá em cima, faz de tudo. Vai para o louvor, vai para a palavra, vai fazer evangelismo, fala de Jesus aqui, fala de Jesus ali, vem para a igreja, ajuda a organizar a cadeira, vai um monte de coisa, está em curso, está em todo lugar. Quantas vezes a gente não passa por auges assim? Só que existem alguns momentos que vêm sobre as nossas vidas, que são de tribulações e muitas vezes nos desanimam. Só que, meu irmão, deixa eu te falar, eu queria que fosse assim. A gente se converter. Estava pensando em casa. Gente, como seria bom, né? Se a gente se convertesse e ganhasse um vale anti-tribulação, né? Já pensou? Se converteu, toma um vale anti-tribulação. Já é, você não tem mais tribulação correta. Chegou a tribulação, você apresenta o vale, ó. Eu tenho um vale aqui, né? Eu posso passar. É assim que acontece, gente? Não, não é assim que acontece. A gente está na terra, a gente está aqui, ó. A gente é de carne, de osso. Sabe, o sol que está lá em cima, quem é para mim, quem é para você, quem é para todo mundo. A chuva que cai para todo mundo também. Sabe, existem momentos que são de tribulação, sim, mas isso independe se você tem a vida com Jesus ou não. Está sobre você, está sobre nós. Sabe, viver com Jesus não significa viver no céu. Quem dera a gente fosse o menor, né? Viveu com Jesus, pá, foi arrebatado. Sem mais tribulação, sem ver morte, sem mais nada. Eu queria, gente, já pensou? Recebeu Jesus, viveu com Jesus lá para o céu direto. Mas, gente, não acontece isso. Sabe, eu vejo que Jesus permitiu a gente esses exemplos para dizer assim: olha, para os que não acreditam que você pode ter uma vida eterna depois que você aceita Jesus, eu vou levar Enoque aqui para ficar de registro. Que ter uma vida com Jesus não impede você de passar por momentos de tribulação, não. Mas você vai para o céu. Deus dá outro exemplo a gente, Elias. Passa por um momento de tribulação ou não passa? Pelo amor de Deus, ou se não passa. Mas ele vem do pai do que para o céu? Carruagem. Para quem não acredita, está aí 2 exemplos. Jesus deixa, a Bíblia nos cita 2 exemplos para mostrar que uma vida com Jesus não nos faz ter isenção das tribulações, mas vai nos levar para o céu. A tua vida com Jesus não impede as tribulações que você tem vivido, mas está te levando para o céu, meu querido. É isso que é o real sentido de ter uma vida com Jesus. Sabe, tem gente que pensa que é assim: recebeu Jesus, agora é tudo lindo e maravilhoso. Mas isso não impede. O que eu quero te dizer é que a tua vida com Jesus tem que permanecer a mesma, independente das tribulações que você tem passado. Porque aquilo que você tem com Jesus não está ligado nessa terra, mas está ligado com o reino dos céus. Você é um cristão, você é escolhido de Deus, não para viver a tua vida nessa terra, mas para viver a eternidade nos céus. Os seus momentos de tribulação não justificam você deixar a Jesus. Os seus momentos de desânimo, de fracasso, os seus momentos de angústia, de medo, não significam e não justificam você de deixar Jesus. Jesus continua sendo o único e suficiente caminho, a verdade e a vida, aquele que vai te levar para o reino, onde não tem mais choro, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais tribulação, angústia ou dor. A sua vida com Jesus está te levando para lá. Não largue Jesus. Não largue aquilo que Jesus te deu por causa dos momentos de tribulação que você tem passado. Agora, para o outro lado também é válido.
Eu vou ter que correr, mas eu vou falar. Tem gente, oh meu Deus do céu, tem cristão, tem crente, gente, crente é uma beleza, né? Crente é assim, ai meu Deus do céu, aceitei Jesus, agora começa a tribulação. Aceitei Jesus, agora vem a tribulação, meu Deus do céu. Tem gente que escolhe deixar Jesus, afastar Jesus, ou não se envolver com as coisas de Jesus, com medo de tribulação. Ah, me posicionei em Jesus, agora veio a tribulação. Gente, deixa eu falar para vocês. Olha, quando a gente já nasce apanhando e chorando já. A gente já nasce apanhando e chorando. Então assim, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Você já nasce, você já disse. A vida não é verdade, gente. A vida não é fácil, você já nasce apanhando e chorando. Agora você acha que ter uma vida com Jesus, meu Deus, você vai largar as coisas de Jesus porque está difícil, está com luto. Você acorda todo dia. Você tem que fazer almoço, você tem que preparar, ajudar a arrumar a casa, tem que trabalhar, tem que dar com jeito, você tem que fazer. Gente, a vida não é fácil não, não é moleza não. Oxe, tem gente que reclama de tudo. Nunca vi. Aceitei Jesus. Nossa, agora tem que limpar a casa. Meu Deus! Aceitei Jesus. Nossa, agora tem que aguentar aquela mulher que é desviada do trabalho. Oi, quando você é desviado, você não dá o trabalho também não? Está entendendo, gente? Uma coisa não justifica a outra. Eu não estou isentando que tem algumas coisas que são espirituais e realmente vêm sobre as nossas vidas, assim como surgiu com aquela igreja, sim, mas tem gente que mistura as coisas, sabe? Mistura tudo e fala assim, Deus, o problema que eu estou enfrentando aqui é porque eu me posicionei. Meu filho, se é posicional, não, você vai continuar enfrentando problema todo dia, toda hora, todo momento. Você vai continuar se queimando no sol, tomando chuva, enfrentando vento frio, enfrentando noite, enfrentando de toda maneira. De toda maneira. Está entendendo? Eu estou tentando te mostrar que uma vida com Jesus não te priva das tribulações, não. Só que aqueles que têm uma vida com Jesus recebem de Jesus também uma provisão. Sabe, a Bíblia vai nos falar, olha, uma vida com Jesus vai te impedir de passar pelo vale da sombra da morte? Vai ou não? Pelo amor de Deus, vai ou não? Mas quem vai estar com a gente? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, o nosso Deus, o nosso Senhor, está comigo. Mesmo que você passe pelos vales da tua vida, pelas dificuldades da tua vida, pelos momentos de tribulação da tua vida, existe um Deus que continua caminhando contigo, seja no vale, seja na montanha, seja de dia, seja de noite. Essa é a grande diferença. Aqueles que têm uma vida com Jesus, por mais que passem por momentos de tribulação, têm a provisão do Deus que é o dono de todas as coisas. Ei, aqueles que têm a vida com Jesus, ele é preservado no meio delas. Ei, você não vai morrer no meio do caminho, você não vai ficar parado, estacionado, não, mas você que tem uma vida com Jesus vai vencer o vale, vai vencer a luta, vai vencer esse momento de tribulação. Por isso, você que não aceitou Jesus, precisa aceitar esse Jesus, precisa ter uma decisão com Jesus, porque se você não tiver uma decisão com Jesus, o vale da sombra da morte vai te pegar, meu irmão. A fornalha vai te queimar, meu irmão. O rio vai te submergir, meu irmão. Mas aqueles que têm uma vida com Jesus, passa por tudo isso e é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque existe um Deus na terra, no céu, um Deus que está acima de tudo e de todos, que cuida da minha e da sua vida. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está conosco. Quem tem vida com Deus é guiado pelo reino dos céus e não pelas tribulações dessa terra. Então fica tranquilo, meu irmão, a tua vida com Deus, além de estar produzindo vida dos céus, também vai enviar provisão e vai preservar a tua vida na face dessa terra. Amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos caminhar comigo? Um segundo direcionamento que
Deus nos deu aqui, em meio às tribulações, descanse, pois quem tem propósito tem provisão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem propósito? Então descansa, porque vai ter provisão. Em meio aos momentos de tribulação, aqueles que têm um propósito também recebem provisão de Deus. Pedro, quando ele vai para ser morto ali, ele é capturado para ser morto, assim como foi com Tiago. Pedro, ele é capturado pelo rei Herodes ali, ele é encarcerado, e existe algo sobre a vida dele, existe um decreto sobre a vida dele de que ele iria morrer. Só que quando eu olho para Pedro, eu me lembro de que Jesus chamou a Pedro e falou assim: Pedro, sobre você, o que eu farei? Edificarei rocha, a minha igreja. Pedro, ainda não acabou o meu propósito para a tua vida. Existem coisas que precisam ser edificadas ainda através da tua vida, Pedro. Existem coisas que ainda precisam ser feitas através da tua vida, Pedro. Pedro, você ainda tem um projeto, você ainda tem um propósito, você ainda tem algo para cumprir, você ainda tem um chamado. Aquilo que eu tenho para você, Pedro, não acabou ainda, não parou, não terminou, não se acabou, não, Pedro. Eu ainda tenho algo para você. Por isso, Pedro, descansa. Descansa, Pedro. A Bíblia vai falar o seguinte ali, ó, que Pedro, olha só, Pedro, quando estava na prisão, passa o período de Páscoa, ele vai ser morto no outro dia. A Bíblia fala para mim que Pedro estava o quê? Dormindo. Oi, gente, dormindo. Pense comigo, se você vai morrer amanhã, você vai ficar dormindo? Você vai dormir, gente? Eu, pelo amor de Deus, se eu fosse eu já ia fazer amizade com o soldado lá, viu? Então, sabe, eu tenho uma sogra, eu tenho a minha mulher, você podia dar uma mãozinha lá, mandar um recado para ela. Eu tenho umas coisas para acertar ainda, você não podia dar uma força. Não, Pedro estava dormindo, gente. Pedro estava dormindo, sabe por quê? Ele estava descansando, porque ele tinha certeza de que o propósito na qual Deus havia chamado, que Jesus havia direcionado a ele, não havia se acabado. Sabe, nós passamos por algumas tribulações, mas entenda que Deus te deu um propósito em meio à sua tribulação. Você tem um propósito aí, você tem um propósito. A tua tribulação não para o propósito de Deus. Agora eu vou falar para você, gente, mas tem umas tribulações que a gente passa que faz a gente duvidar do propósito. Ou se tem umas tribulações em forma de ser humano, sabe? Umas tribulações em forma de ser humano, com cabelo, olho, nariz, boca, misericórdia. Esse daí a gente chama de os atribulados. Os atribulados. Sabe, a gente chega num serviço, eu estou falando de propósito. Deus te deu um propósito, seja seu serviço, seja seu trabalho, seja seu ministério. Deus te colocou em nenhum lugar com um propósito. Quero que você entenda isso. Você não está onde você está sem um propósito. Você tem que entender que onde Deus te colocou, o que Deus chamou para fazer, é propósito de Deus. Só que dentro desse propósito parece um atribulado, gente. Deus te colocou lá no serviço, Deus te deu um trabalho, com um propósito dentro desse trabalho, mas parece uns abençoados. Gente, se eu tiver que vocês me falam, porque eu vivo isso. Aparece uns atribulados e fala assim: você trabalha demais e ganha pouco, viu? Você trabalha demais, né? Se eu fosse você, olha, eu sairia daí. Pelo amor de Deus. Chega uns atribulados na sua vida. Você viu? Rapaz do céu. Tá mandando todo mundo embora. Nós vamos ser mandados embora também, né? Rapaz, tem dia que assim, você acorda lindo, maravilhoso, feliz. Você vai cumprir o seu propósito, você vai trabalhar, você vai cumprir o seu ministério, mas chega a pessoa lá e fala para você:
Tá chovendo, cara, pô, não vai dar pra fazer nada. Sabe pessoas que ficam minando você? A gente, os atribulados, tribulação em forma de pessoa que a gente passa. Chega lá e fala assim: cara do céu, pô, vai trabalhar tanto aí, pra que fazer isso? Você não é reconhecido. Olha o seu ministério aí, tá vendo? Você faz, ninguém te reconhece, ninguém te promove, ninguém faz nada por você. Tem uns atribulados, gente. É a tribulação que a gente passa. Sabe, pessoas que vêm nas nossas vidas, surgem do nada. Você olha para a pessoa, você já vê tribulação. Quando vê a pessoa, você já fala: meu Deus do céu, lá vem, quer ver? Lá vem, você não espera outra e nem acontece. Sabe, começa a inflamar as nossas vidas, começam a falar coisas que muitas vezes trazem a tribulação sobre as nossas vidas. Entende? Muitas vezes a gente perde o propósito de Deus ouvindo os atribulados. Quer dizer, os atribulados. Você tem que entender, gente, que quem tem propósito não pode ficar ouvindo os atribulados, não. Não ouça os atribulados, não. Ouça o Deus que te deu um propósito. Se você tem um propósito, você tem um ministério, se Deus te chamou para fazer algo, se Deus te colocou em um trabalho, se Deus te deu uma família, uma casa para cuidar, pessoas para cuidar, se Deus te colocou em um hospital, se Deus te colocou numa advocacia, se Deus te colocou numa obra, numa empresa, se Deus te colocou numa família, eu não sei onde Deus te colocou, qual foi o ministério que Deus deu na sua mão, por mais simples que pareça para você, existe um propósito de Deus para ser cumprido em você e através de você. E isso não muda. Você tem que entender isso. Pedro entendeu isso. Ele olhou para aquele rei, o atribulado do Pedro era o rei. Ele olhou o atribulado, rei Herodes. Ele olhou para ele e falou assim: eu vou descansar. O meu propósito não muda. Ele pode querer me prender, ele pode querer me matar, mas o propósito do meu Deus não tem nada a ver com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acha, com aquilo que ele fala. Essas coisas não vão me diminuir, essas coisas não vão me afetar, eu escolho não me deixar ser afetado por essas coisas, eu escolho não deixar ser angustiado por essas coisas, porque eu sei o Deus do meu propósito, e eu também sei que Ele vai enviar a provisão no tempo certo, na hora certa, no momento exato, porque eu ainda tenho um propósito para cumprir. Entenda isso. Eu estou falando de pessoas, eu estou de atribulados, mas eu também quero falar com você de momentos. Sabe, existem tribulações que eu deixo falar para você. Acontece na nossa vida, mas é para Deus, é Deus nos guardando muitas vezes. O que a Bíblia vai falar? Que Pedro estava guardado. Pedro estava. Vocês não estão comigo, não, gente. Eu sei que é domingo, foi cansativo a semana. Pedro estava guardado. Na ótica romana, ele estava preso, guardado pelos homens. Mas quem tem propósito está guardado por Deus. Quem tem propósito está guardado por Deus. Entenda algo: se você tem um propósito, a tua tribulação às vezes é Deus te guardando de algo que você não está enxergando ainda. Eu sei que é difícil, gente, é complicado, a gente passa por momentos que a gente duvida de muitas coisas, mas entenda, se você tem um propósito, é Deus te guardando também. Tem coisas aqui que a gente não vai entender nessa terra. A hora que a gente senta lá com Jesus do lado, aí Jesus vai falar para você, você pergunta para ele: Jesus, e aí? Por que eu passei aquela tribulação? Por que eu passei aquelas 1000 tribulações? Aí, meu filho, você vai ter a eternidade para ouvir, viu? Que aí Deus vai te revelar tudo aquilo que Ele estava fazendo com a tua vida e você nem viu. Ele não deixou você nem ver. Às vezes Deus te coloca numa tribulação aqui atrás, tem o seu caminho. Deus te coloca numa tribulação aqui atrás para diminuir, não é parar, diminuir o ritmo, porque às vezes é hora de Ele ir na frente um pouco mais rápido
para enfrentar uma guerra, uma luta, uma outra situação que você não estava nem enxergando e nem preparado ainda para enfrentar. Existem situações nas nossas vidas que se levantam, que aí sim são guerras espirituais, é o império das trevas que se levantam contra nós, e nós precisamos entender isso, que Deus precisa nessas horas ir à nossa frente, para guerrear por nós, para batalhar por nós, para vencer a luta por nós. Quando eu olho para Pedro aqui, eu quero acreditar que era Deus muitas vezes guardando toda a igreja, porque quando o rei captura Pedro, de certa maneira, então, porque todo mundo estava na expectativa de ver Pedro ser morto, ou seja, estava todo mundo já contente, satisfeito em ver Pedro ser morto. Enquanto isso, Deus estava preservando todo o restante da igreja dele. Entende? Então tem coisas nas nossas vidas que nós enfrentamos, tribulações que nós passamos, não é para nos derrotar, não é para nos parar, para nos matar, não, mas é Deus nos guardando de coisas que nós nem vemos, nem imaginamos e nem pensamos. Pode ser que você fique com algumas cicatrizes, só que você não vai morrer. Pode ser que você fique com algumas feridas, só que você não vai morrer. Pode ser que você sinta algo ainda na sua pele, porque você é ser humano, você é feito de sentimento, de carne, de osso, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Pedro não morreu. Pedro ele foi liberto na hora exata, no momento exato, porque havia propósito sobre Pedro, e Pedro estava guardado, e no momento exato houve provisão de Deus sobre a vida dele. Deus, no momento certo, vai dar a provisão para você que tem propósito, para você que precisar do propósito, para você que guarda o propósito, para você que não abre mão do propósito. Em meio à tribulação, existe provisão de Deus. Não largue o seu propósito. Olha para a pessoa que está e fala assim: não largue o seu propósito. É difícil para todo mundo, mas não larga não. Deus tem provisão para você. Amém. Aleluia. Entenda algo, meu querido. Entenda algo. Quando você estiver cansado de ver o teu propósito, haverá renovo de Deus sobre você. Quando você estiver desanimado, haverá ânimo do Senhor sobre a tua vida. Existe algo de Deus sobre a tua vida. Existe uma provisão de Deus sobre a tua vida. E isso não muda. Isso não para. Aquilo que Deus iniciou em você. Isaías capítulo 40, versículo 29, fala assim: olha, quem tem provisão, Deus, a Bíblia fala assim: faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, aqueles que têm a esperança no propósito que o Senhor os deu, olha que a Bíblia vai falar: eles voam, o Senhor renova as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Existe esperança para você, e Deus vai renovar as suas forças. Deus vai dar vigor a você que está cansado, para que você não pare o propósito que Ele deu para você. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Meu Deus do céu. Eu vou precisar correr aqui. Vamos lá. Terceiro direcionamento que Deus nos dá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: cultive amizades que intercedam por você, pois nos seus momentos de tribulação, a oração deles trará provisão. Gente, cultivem pessoas, cultivem relacionamentos com pessoas que mantêm uma vida de oração pela sua vida também. Porque tem muita gente
que abre a porta da sua casa para o vizinho, para a vizinha, e fala de Deus e o mundo. Faz amizade no trabalho, faz amizade no emprego, faz amizade na faculdade, na escola, faz amizade no mundo. Gente, não é pecado você ter colegas, não é pecado isso. Não é. Só que o quê? Você precisa. Estou falando de direcionamento, por quê? Porque Pedro tinha amigos, tinha pessoas, ele cultivou relacionamento com pessoas que estavam orando por ele, estavam intercedendo por ele, no momento de tribulação que ele estava passando. Ele não sabia disso, ele estava longe, ninguém falou para ele. Depois que ele se tocou, que ele foi lá e descobriu. O que eu estou querendo dizer para você, nos seus momentos de tribulação, não são os presentes que você ganha de aniversário dos seus amigos legais, da faculdade, do trabalho, da família, que vão te satisfazer ou vão trazer provisão sobre a tua vida. Não é a palavra, às vezes, só amiga. Não, força, levanta, continua. Não é só isso. Isso pode trazer um refrigério para a tua vida, mas não a provisão. Sabe o que traz a provisão? É o poder da oração. É o poder da oração. Enquanto havia uma igreja, amigos, orando pela vida de Pedro, Deus foi lá com a provisão sobre Pedro e tirou Pedro no último momento, no último instante, quando ele estava para ser morto. Houve provisão porque havia pessoas orando. Eu quero dizer para você, cultive, gente, e seja também, né? Não adianta, venha a nós vosso reino e seja feito à vontade, nada, né? Não adianta você só cultivar, mas também orar pelas pessoas que estão do seu lado. O que eu estou querendo dizer? Faça relacionamento com pessoas que professam a mesma fé, que se relacionam com o mesmo Deus que você serve, que você sabe que é real, vive, verdadeiro. E eu dou um recado para pais, invistam nos seus filhos, tragam seus filhos para ter amizades daqui da igreja. Tem pai que fala assim, mas meu filho não é aceito na igreja. Mas gente, quer botar a culpa na igreja? Se o próprio pai não é amigo dele, se a própria mãe não é amigo dele, quer que as pessoas da igreja sejam amigos dele. Eu vou contar, eu tenho testemunho para contar. Tem, oxi. Que nem diz, Senhor aqui, bem maravilhoso. Quer conta de vocês, quer conta de mim? Duvido de vocês ou de mim? Gente, quando era menor, eu queria ter. Eu tinha, não amigos, tinha colegas na minha escola. E gente, coleguinha na escola é assim, quando tem aniversário de um, todo mundo é convidado na sala. Todo mundo é chamado na sala. Né? Se tem 30 pessoas, gente, você tem 30 aniversários para ir, assim, de praxe. 30 presentes para comprar, é 30 coisas. Mas você tem ali. Só que na minha vida toda, na minha escola, eu acho que eu fui uma vez, em um aniversário só. Porque meus pais nunca deixaram. Nossa, mas seus pais nunca deixou. Não, nunca deixou. Nossa, Deus me ajuda, mas por quê? Porque não sabia o que ia ser comentado lá, o que ia ser falado lá, o que ia acontecer lá. Não conhecia os pais desses meus colegas. A única vez que deixou, porque conheceu o Vitor lá do Cabrado, conheceu, sabia quem era, conversou um pouco. Sabe, eu fui uma vez, gente. Eu lembro que eu fui jogar PlayStation ainda no aniversário, a gente foi jogando PlayStation lá. Mas o que acontece? Isso me deixou chateado. Todo ano, mesma coisa, todo mundo se chama. Gente, no outro dia é assunto, né? O que fez, o que deixou de fazer, é o assunto da semana e tudo, e você fica por fora, você fica meio deslocado do negócio. E é chato muitas vezes isso. Só que isso me chateava por um momento. Só que por um outro lado, isso eu falo de propriedade. Eu sempre dei muita importância à amizade que eu tenho com meu pai, porque ele sempre investiu em mim. Final de semana a gente jogando bola, na quadra, Dona Jacinta, soltando pipa, andando de bicicleta. Então assim, a amizade que eu tinha com meu pai, por mais que eu achava que estava pequenininha na casa dos colegas, eu me supria muito mais. Me supria muito mais, e isso me privou de muitas tribulações, de muitas coisas. Sabe? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, pais, mães. Sabe? Tomem cuidado.
Saibam discernir onde seus filhos vão, onde seus filhos não vão. Não ache que porque tem 9 anos, 8 anos, todo mundo é inocente, não. Você não conhece a família, você não conhece o pai, você não conhece os princípios, você não conhece o que acontece por trás dos panos, você não sabe qual que é o contexto. Sabe, seja para o seu filho o melhor amigo, seja para a sua filha a melhor amiga, que ensine a Deus, que cultive a Deus, que passe um momento com eles, ensine, incentive a ter pessoas que amam a Deus. Eu tive pessoas que amam a Deus, meus pais amam a Deus e me incentivou a amar a Deus também, e por isso hoje eu posso provar e viver de coisas extraordinárias de Deus. Isso me privou de muitas tribulações, mas eu quero que vocês entendam isso. Precisa estar sempre em oração. Saiba discernir quem são seus amigos, saiba discernir quem você chama de amigo, quem está na tua casa, quem os teus filhos amam. Não tenha medo de cortar, gente. Vai ficar empurrado, vai ficar de cara feia, não tenha medo de cortar. Você corta, mas seja o melhor amigo, supra essa necessidade dele. E você vai vir lá na frente, ele vai te agradecer por isso. Dói, é chato no momento, mas depois te agradece. Fala de vocês ou fala de mim? É de mim, né? De mim. Então, mas o que eu estou querendo dizer para vocês são direcionamentos dentro da palavra de Deus. Pedro cultivou pessoas que oravam, que amavam a Deus e trouxe provisão. Sabe, seus filhos vão passar por momentos de tribulação, por momentos ruins, difíceis, momentos internos, eles vão ter dúvidas. Gente, adolescente, você sabe como funciona, você já foi. Vai passar por momentos de dúvida, incerteza, o que vai ser na minha vida, o que vai ser no meu futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Gente, mas se você cultivar uma vida de oração, ensinar, por mais que ele passe por esses momentos difíceis, seja dolorido, seja penoso, vai haver provisão, porque quem vive uma vida de oração, quem vive uma vida com relacionamento com Deus, não fica na tribulação, mas prova da provisão de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Direcionamento de Deus. Vamos caminhar. Quarto e último. Não desista. Enquanto existir vida, existe uma chance de Deus agir. Não desista. Enquanto existir vida, existe uma chance de Deus agir. Pedro estava morto? Pelo amor de Deus. Pedro estava morto? Não. Pedro não estava morto. Então havia chance, ainda, mesmo sendo no último momento, no último instante, de Deus agir. Eu quero que você entenda algo nesta noite. Enquanto não saiu a notícia de que Pedro estava morto, a igreja não parou, continuou em oração. Ainda existia vida, ainda existia chance, ainda existia uma oportunidade de Deus agir em favor de Pedro. Enquanto havia vida ali, enquanto Pedro estava vivo ali, Deus inverteu a situação, inverteu o decreto, Deus enviou um anjo para dar a provisão a Pedro. Se existe vida, Deus ainda pode agir. O decreto de Pedro era a morte, mas ele ainda estava com vida. O que eu quero te dizer, eu não sei qual é o decreto que está sobre a tua vida, mas se você está com vida hoje, belisca a pessoa que está do seu lado aí. Dá uma beliscão. Está vivo? Está vivo aí? Tem vida aí? Tem vida aí? Não tem vida aí? Então ainda existe uma oportunidade de Deus agir em seu favor. Amém. Glória a Deus. Se ainda existe vida sobre a tua vida, e nós declaramos no último culto isso, ainda existe vida aí, ainda existe vida aí, e hoje Deus me trouxe, porque existe vida, eu ainda posso agir, porque existe vida, eu ainda vou agir em favor dele, em favor dela. Se ainda existe vida,
vida ainda tem uma oportunidade de Deus entrar com provisão em seu favor. Para Pedro não havia mais solução. Pedro estava com um decreto, mas ele estava vivo. Então Deus agiu em favor de Pedro. Ei, permaneça vivo, não largue tudo, não jogue a toalha, não tire a sua vida, não desista, não pare. Se você tem vida, ainda vai haver provisão de Deus. Amém, Jesus. Enquanto você estiver vivo, Deus vai continuar agindo em seu favor. Não largue tudo. Você está vivo. Você está vivo. Isso é o suficiente